desistir daquilo e não continuar. Então, nós temos essa nova geração aí que estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, as informações, elas estão bem diferentes da nossa época. Eu lembro que em 96, praticamente, 96, 94, eu estava no ensino médio, eu estudava lá no Amaral Raposo, e aí chegou os computadores lá na sala de informática, só que a gente não tinha internet. Acho que todos vocês já acompanharam essa época e também, boa parte. A internet que a gente tinha nessa época era uma internet de escada, de AWAP, ela funcionava no telefone, então a escola não tinha internet, era somente os computadores, e a gente ia para a sala de informática para aprender a mexer no Word e no Paint, que era o programa de desenho. E eu já estava no ensino médio e ia ter essas aulas de edição de texto, praticamente. E as nossas pesquisas eram feitas na biblioteca, na Enciclopédia Barça, que é a enciclopédia mais famosa que existe aí. Hoje, ninguém mais acessa essas enciclopédias, a não ser de forma digital. O aluno hoje tem acesso a um monte de informações de todo o mundo, entendeu? À sua disposição ali em um clique pelo celular. Então, realmente, a gente tem que enxergar essa realidade de uma forma diferente do que foi a nossa realidade. E aí, acho que é até um pouco complicado a gente falar, na minha época era diferente, os alunos estudavam, hoje não estudavam. Talvez a gente pode fazer uma crítica mais voltada para a gente enquanto professores. Será que a minha forma de ensinar está compatível com a cultura desses jovens? Aí hoje a gente fala o seguinte, é necessário a gente entrar numa escola do futuro. Gente, eu queria pelo menos entrar numa escola do presente, porque a escola que a gente participa hoje é uma escola do passado. Eu não sei se vocês acompanharam aquela novela onde descongelaram uma família que veio lá do século passado, de 1800 e alguma coisa. E é engraçado que tem uma pessoa que foi descongelada, que ela foi trabalhar em uma escola para dar aula de francês. Aí eu fiquei imaginando, se de repente fosse um advogado, um médico, um engenheiro, será que se ele fosse descongelado daquela época para a nossa, ele ia conseguir arrumar um emprego nesse sentido? Então, precisamos refletir. E complementando a ideia de Habush, a gente tem que entender que todos esses termos, eles já existiam independentemente da pandemia. Então, é o que nós estamos deparando com jovens totalmente tecnológicos. Então, estamos nos apropriando. Teve substituição de tela, foi, pessoal? Teve. Só um instante. Tá, voltou. Tá voltando. Então, essa nova geração, eles já são do clique, a do polegar. Então, não subestime os alunos de vocês. Então, é muito importante vocês pensarem que quando vocês vão desafiar ou propor alguma atividade, não pensem porque vocês desconhecem ou têm alguma dificuldade e eles não vão fazer. Então, antes de julgar ou de proporcionar alguma experiência para os alunos de vocês, então tentem. Tentem esses pontos de interrogação transformar em curiosidade e esses universos, mídias digitais, WhatsApp, como ligar uma câmera, como tirar uma foto, são questões que já estão dentro dessa conectividade, dentro desses jovens. Então, esse mapa cognitivo que eu gosto de brincar nas minhas formações, que são os nossos níveis intelectuais. Então, nós não sabemos de tudo. Ora, a circunferência ela é maior, ora é menor. Então, do mesmo jeito que nós temos nossas limitações, os alunos também. Então, é muito importante também o autocuidado do professor. O que eu sei, o que eu posso aprender, e não subestimar os alunos porque você desconhece algo. Então, é muito, muito interessante esse momento de transição tecnológico. Então, apesar de que estamos agora tendo a tecnologia como a única forma de manter a educação, ela já existia. Então, o primeiro ponto que a gente quer deixar para vocês é isso. É uma geração do clique, é uma geração que você dá um fone, ele grava uma aula, ou seja por brincadeira, né, por lazer, mas ele já tem acesso a essa tecnologia. Então, paralelo a isso, vocês podem se perguntar, e agora?
Já existia, não existia. O que é que eu faço? Tem que fazer. Eu não sei nem ligar uma câmera. Eu posso gravar uma aula apenas com o celular? Então, são questões que deixam realmente a gente assustado, desorientado. Tem alguém competindo comigo. Eu acho que é tu, Robert. Não, não é o meu, não. Então, é um momento realmente de Oi, Camila. É o Oi. telefone. Geraldo É o Geraldo. Barbosa, tá com o microfone ligado, por É o favor. Geraldo. Isso, obrigada, Geraldo. Então, é normal, né, esse momento de ser assustado, de ficar com medo. Mas é importante a gente entender que não é um medo que vai nos paralisar, né? Então, é um momento realmente de planejar, replanejar, de se motivar. Então, realmente, aplausos para vocês que estão aqui hoje. Vocês se sentiram motivados, a terem coragem. Então, realmente, parabéns por vocês estarem aqui. Porque temos que se adaptar em tempo hábil. Então, temos que aprender para poder executar. Então, temos uma demanda e a gente tem que ofertar. Então, meio que a gente não tem uma escolha. Não é uma imposição Pede do do Marcelo pra município, ver. porque o prefeito, o secretário Pra pedir. estão obrigando vocês. Então, é um momento de mudança. Então, eu inicio uma fala de Fernando Pessoa, um poema muito interessante. Tem gente concorrendo comigo, né? Gente, vocês têm que concorrer comigo pelo chat. Né, Robert? Tem que concorrer com a gente pelo chat. Exatamente. Então, Acho que é importante fechar o áudio aí. Acho que é Antônio França, que está com o áudio aberto aí. Robert, lê o poema pra gente, Pelo menos o cachorro dele está por favor. Enquanto eu desativo, por favor. participando aí. Bom, é uma reflexão de Fernando Pessoa, né? Que de tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo. Da queda, um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sonho, uma ponte. Então, o Fernando Pessoa define muito bem esse momento aí que a gente está passando agora. Camila, quer falar alguma coisa? Você está tentando desativar o áudio aí do... Não, Pronto. a missão aqui foi feita. Você comigo é que eu estou na palestrante, estou como administradora ainda projetando, mas vai dar certo. Então, essa leitura aqui que Robert fez para a gente foi para a gente pensar um pouco sobre essa incerteza dentro da certeza, né? Então, é muito importante criarmos condições, né, essa escada para poder chegar aos nossos objetivos. Todos vocês, como Camila falou, reforça a fala de Camila, vocês estão de parabéns, porque vocês estão aqui buscando, né? Apesar da situação que ocorreu, causou medo a todo mundo. Isso realmente causa, sair da nossa zona de conforto vai causar insegurança, vai causar medo. A gente aqui tinha uma imagem, essa primeira imagem que eram as carteiras enfileiradas, nós tínhamos interação com nossos alunos, o professor estava ali à frente com o quadro branco, no quadro negro, ou um quadro branco, enfim, se for de pincel. E aí voltar para o novo, que vai ter que usar a tecnologia, sair dessa sala de aula, e agora a gente vai para uma sala de aula digital, que é o nosso momento remoto, causa insegurança, vai causar medo realmente aos professores, mas vocês todos estão de parabéns, estão aqui tentando, estão nessa formação justamente para realmente aprender, ok? Então, assim, é super natural, pessoal, esse medo, até porque num pensamento da nossa formação tradicional, essa formação em que o professor é colocado na frente, e nós estávamos ali somente como receptores, anotando tudo que o professor escrevia, e aí a gente passa para esse novo, realmente vai causar insegurança, porque nós agora temos que tratar com novas metodologias, novas dinâmicas, ser interativo com os alunos, e isso é difícil. Imagina só, você veio lá do ensino infantil, até a sua vida profissional,
aprendendo de uma forma, aí de repente agora a gente tem que tratar de uma outra forma. Então, a gente precisa realmente ir com calma, com paciência para se adaptar. Não vamos conseguir atravessar uma parede de concreto se não tivermos pelo menos uma picareta e um martelo. Então, eu classifico aí um ensino tradicional como se fosse essa parede, e as novas tecnologias, novas metodologias ativas, como se fossem essa picaretazinha com esse martelo. A gente pode demorar a quebrar essa parede, mais uma hora a gente vai conseguir. E é importante também, né, a gente frisar que, além dessa transição do espaço físico para o espaço virtual, dessa tela, dessa nova configuração, temos um profissional, que é essa última imagenzinha, quem se identifica? Tem filho, tem casa, tem rotina alimentar, rotina doméstica, aí vem pai ligando, aí dá 10 horas, dá 11 horas, aí tem cobrança do coordenador, tem do diretor, e você é quantos? Né? Então, é muito importante que, paralelo a essa transição profissional, vocês tenham uma vida pessoal. Então, é muito importante, exatamente, dentro dessa flexibilização de vocês, com os alunos também. Então, Aí, quando vocês pensarem numa tem que falar alguma prática, coisa lá, vocês porque vão lá tá pensar... saindo o microfonezinho ali, ó, tá mexendo, ó. Mas lá que tá mudo, então. Antônio, nós estamos lhe ouvindo. Então, paralelo a isso, né, eu botei uma foto feminina, homens não fiquem com ciúmes, por favor, mas geralmente estamos realmente numa sociedade, infelizmente, ainda patriarcal, né, então as atribuições femininas, Robert, não fiquem com ciúmes, mas... porque aqui eu lavo, eu prato, eu cozinho, eu limpo a casa. Mas ainda as atribuições, por mais que tenham homens ainda com essa sua perspectiva, mas temos essas atribuições em torno ainda da mulher. Então, a mulher eu Aqui, quis ó. representar realmente, Aí lá, já tá, já é empoderar você. ela. Aí manda o que tu tiver de falar, ó. O que eu tô falando tá saindo lá, ó. Tá, Antônio, você tá falando... Mas aí talvez não estão falando lá nada. Eu acho vou que ele não está desativar o escutando a som. gente, Eu não. vou Acho que o áudio dele está mudo e ele deve estar tentando ativar para nos Pessoal, escutar. quem conhece o Antônio, por gentileza, manda um WhatsApp para ele, dando dicas. O alto-falante dele deve estar desativado, então ele tem que clicar para poder ligar o som dele. Então, professores, tenham equilíbrio na vida de vocês. Vocês coloquem plantão de dúvidas, para o pai entender também que vocês não estão exclusivos para eles, para os filhos deles, né? Então, é muito importante a gente entender essa atribuição. Então, a Camila, primeira... eu queria só comentar um pouco também lá no slide anterior, se puder voltar, porque, assim, é interessante também a gente realmente pensar nisso que a Camila está falando, né, que vocês não estão disponíveis todo o tempo, precisa criar esse horário realmente de atendimento ao aluno, porque agora a gente está trabalhando em casa, né? Então, a nossa casa, ela passa a ser o local de lazer, o local de trabalho, a gente vai fazer faxina, vai passar roupa, as atividades domésticas. Então, boa noite, pessoal. Não tá saindo som aqui. Tem um que disse bem também, ó, que tava tentando e não tava dando certo. O Edinaldo parece uma coisa aí. Só um minutinho, pessoal. Então, assim, pessoal, de certo modo, psicologicamente falando, a gente termina cansando um pouco mais nesse trabalho, porque a gente vai ficar muito tempo na frente do computador e a nossa casa é um espaço de trabalho e um espaço também de descanso, que aí, muitas vezes o consciente da gente não consegue fazer essa separação. E aí a gente cansa realmente muito mais mentalmente, até pela falta de mudança desse espaço. Então, o primeiro esclarecimento que a gente vai fazer de todas essas mudanças, a gente precisa entender que nós não estamos fazendo aula EAD, estamos fazendo o que? Aula remota. Então, o primeiro esclarecimento que é importante, eu sei que vocês estão ainda muito ansiosos para a prática, ferramentas, mas antes disso a gente precisa percorrer um percurso para poder ter um padrão de qualidade na elaboração das aulas de vocês. Então, o primeiro aspecto é entender que
A aula EAD, ela é o ensino à distância. Ela é uma modalidade regulamentada, tem toda uma estruturação. Enquanto a remota, ela é o quê? Temporário. Então, ela é transitória, ela é extraordinária. Então, como nós falamos anteriormente, pode ser que semana que vem ou numa outra semana venha uma outra lei ou uma outra medida na qual nós temos que seguir. Então, ela é temporária por isso. Então, pode ser que seja híbrida, pode não ser, como que vai ser, e assim vão chegando todas essas medidas para a nossa segurança, né? Então, eu tenho um cronograma fixo, então a EAD, ela tem o dia de iniciar e terminar. Ela tem uma equipe toda multidisciplinar, com design, um tutor, temos a parte técnica, toda a plataforma ela é pensada numa metodologia pronta, metodologia online. A remota não, ela é adaptada, cada professor ele vai pensar no seu aluno, na sua disciplina, então ela é personalizada. Então, eu errei hoje, não deu muito certo. Então, o que eu vou fazer? Posso criar uma outra estratégia amanhã. A EAD não. A EAD ela não tem essa flexibilização que a remota tem. Então, ele é um cronograma flexível, vocês vão criando acordos entre os alunos ou com cronograma. O meu áudio está ruim, pessoal, vocês estão me ouvindo? É o Antônio ainda tentando, ou tem outra pessoa que não está conseguindo me ouvir? Para mim tá ok aqui, Camila. Tá, obrigada. E quando vocês comentam e ficam irritados, mas é porque tem alguns pais que eles não reconhecem a nossa importância enquanto profissionais. Então, nós também temos que aprender a dizer não, ou ignorar e no outro dia responder. Então, eu vejo um problema essa nossa também disponibilidade, essa nossa sensibilidade o tempo todo. Então, a gente também não tem horário para tudo, por que também na nossa profissão não tem que ter? Então, é muito importante também a gente ter esses limites, né? Então, temos a escolha da instituição, ela é regida. Então, temos essas diferenças entre aula EAD e aula remota. E ainda do remoto, temos o emergencial. Então, temos o remoto, porque alunos e professores não podem ir para a sala de aula. Então, não é uma escolha. Então, não é o momento de dizer assim, eu não queria. É muito difícil, eu não entendo. Gente, não temos escolha. Então, a educação remota, a modalidade remota, ela é uma forma de manutenção ou sobrevivência ou de oportunizar o mínimo de experiências desses alunos, o mínimo de educação. A gente sabe que não é do mesmo jeito do presencial, a gente sabe que tem desafios, mas a gente pode procurar ferramentas para atender o mínimo daquela família. Até mesmo se a gente não voltar agora, não ter uma medida emergencial, vamos o quê? Ter evasão. Exatamente. Inclusive, já está tendo muita evasão de jovens. Então, a gente tem que criar condições para poder minimizar. A gente sabe que temos enormes problemas dentro do cenário educativo, mas vamos procurar agora o que? Possibilidade de amenizar o cenário. Por isso que ele é denominado emergencial, porque ninguém estava preparado e também não foi planejado, simplesmente o que aconteceu. Eu não planejei ficar na minha casa 24 horas com medo de ir ao supermercado, usa máscara, tira máscara. Então, eu não estava preparada para isso. E assim, todos os cenários educativo, econômico, político, a gente não estava preparado para isso e virou esse caos, A gente queria até um pouco mais de tempo em casa, não é, Camila? Mas não dessa forma. Acho que a gente já ficou bastante tempo em casa. O desejo de voltar para o presencial, ele é enorme. Como a Camila falou, o remoto, ele é temporário. Ele não vai ficar para sempre, né? A gente espera que essa situação se resolva logo. Estão prometendo aí a vacina, né? Enfim, mas por enquanto a gente vai trabalhando dessa forma no remoto, justamente nesse espaço que ele é emergencial. A gente não estava preparado e eu costumo dizer a seguinte frase, né? Caiu de paraquedas aí, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente falava tanto em formação de professores,
como alguns colegas aí colocaram no chat, que é um termo que já se utiliza desde a década de 80, aqueles termos que foi mostrado anteriormente, formação de professores, era dado desde a década de 80, se vocês não sabem, o Brasil teve um dos maiores programas mundiais de formação de professores para trabalhar com informática, lá na década de 80. Só que, como a tecnologia ela muda num clique, a gente não se preparou para isso, porque naquela época, por exemplo, a gente fazia formação de professores para trabalhar com um software chamado Logo, num computador MSX. Aí, de repente, na década de 90, surge o Windows 95, e aí praticamente acabou com a formação dos professores, porque eles aprenderam a mexer num programa. E aí surge um sistema operacional robusto, que dá para fazer muita coisa, e aí teria que ser uma outra formação gigantesca, como a que ocorreu anteriormente, com os professores e multiplicadores. E aí dentro desse sistema, pessoal, a gente tem a questão dentro do remoto, a gente tem o trabalho online e o trabalho offline. Quando a gente fala de remoto, como Camila diferenciou da educação à distância, por favor, não digam, estou fazendo educação à distância na minha escola. Não é educação à distância. A Camila colocou muito bem, a educação à distância precisa dessa instituição, é tudo muito bem organizado, não significa dizer que no remoto não é, mas tem uma instituição, tem tutores, tem uma equipe toda só para aquilo, entendeu? As aulas, elas são gravadas, o aluno pode assistir a hora que quiser, o professor tem somente um tempo ali para estar auxiliando os seus alunos, e o tutor faz um papel super importante de estar auxiliando os alunos. No remoto, a gente tem o online, mas esse online ele é em tempo real, é um horário programado, é como a gente está fazendo esse workshop aqui, vai ter um momento da aula de vocês vão marcar com os alunos, vão usar algumas das plataformas de exibição de imagem, como como o Google Meet, como o Zoom, como outras que a gente vai mostrar aqui para vocês. E ela também tem uma parte offline, que ela é atemporal. As aulas, elas podem ser gravadas para disponibilizar para os seus alunos, para eles assistirem depois, mas no momento online, que esse tempo real, tanto o professor como o aluno participam. Essa gravação é para o aluno que não conseguiu participar por questão, não pode ser disponibilizado ali na escola, ele pode pegar, assistir offline no celular do pai, da mãe, enfim. E tem essa questão da simulação do presencial. Então, quando a gente pensa esse momento de aulas remotas, a gente se utiliza de muitas metodologias adaptadas, é claro, do momento presencial para esse momento remoto. É claro que o professor não vai ficar sendo filmado na frente do quadro, dando uma aula, escrevendo no quadro, explicando passo a passo ali para o aluno. Gente, isso já é cansativo para o aluno ficar assistindo uma aula do professor, sentado ali numa carteira, e o professor escrevendo e falando, sem interação. Imagine como é o aluno ficar na frente do computador fazendo esse mesmo trabalho. E aí a gente vai mostrar uma figurinha lá na frente, como é que é o aluno hoje matando aula. Pode passar, Camila. Mais na frente, vou deixar eles na expectativa. Com essa formação do presencial, YouTube, vocês já viram falar nesse blogueirinhos, tudo menos professor, é o que nós vamos nos tornar. Então, vocês diante da câmera, vocês vão criar personagens, não necessariamente você, Maria, João, mas vocês vão criar todo um cenário, conteúdo, para incorporar aquele conteúdo. Então, Camila, eu tenho vergonha, eu não quero gravar uma aula. Tem outras estratégias que a gente vai apresentar, vocês podem narrar, podem colocar, inclusive, por exemplo, um slide e narrar ele. Então, vocês podem criar várias estratégias, tanto visual, auditiva, né, para poder ir se adaptando dentro desse processo. Um grande exemplo de online e offline seria hoje. Quem está aqui interagindo conosco é online, tempo real. Agora, quem for assistir gravado, ele sai para o offline.
Qual a desvantagem real? Pode interagir conosco, pode dar sugestão. Quem não tá, vai ter que ouvir, né? E depois esperar o dia equivalente de um plantão ou não do professor. Então, são basicamente essas diferenças, né? Então, antes da sugestão, é interessante a gente reforçar que esse tipo de aula, ela é reconhecida, né? O Conselho Nacional de Educação autorizou. Então, vocês estão amparados, legais que vocês fizeram, né? Então, é muito importante vocês esclarecerem também para as famílias que eles questionem, o que aconteceu? Não, houve registro, houve uma flexibilização. Outra coisa também a ser pensada. Eu tenho três semanas. Cada semana eu tenho 3 aulas semanais com carga horária. É diferente. 45 minutos por dia. Você vai produzir um vídeo de 45 minutos por dia só porque você tinha presencial? O que é melhor, mais vantajoso? Meu aluno assistir 10 minutos e fazer passo a passo ou 45 minutos para cumprir um quantitativo? Então, pensem sobre essas qualidades, né? O documento, ele não fala no tempo, ele fala sobre o registro de aula. Então, cada escola, cada professor vai ter autonomia de decidir como ele vai conduzir esse registro, certo? Então, é muito importante vocês isso, Camila, pensarem... porque muitos professores... Desculpa. É muito importante isso que você está falando, porque tem muitos professores que acham que para poder cumprir necessariamente precisam estar na frente da câmera 2 horários de 45 minutos ou 50 minutos ali na frente da câmera e gravando um vídeo. Às vezes vai faltar até mesmo o conteúdo para dar para o aluno. Então, quando você trabalha com outras estratégias, que a gente vai falar um pouco mais na frente, com novas metodologias, que são metodologias ativas, investigativas, em que você pode utilizar outros cenários, que são a casa dos alunos, o quintal, a cozinha, enfim, a gente consegue trabalhar de uma forma mais dinâmica, interativa, e não precisando ficar esse tempo todo aí na frente do computador, dando aquela aula que vai ficar cansativa, que vai ficar mais clara na figurinha lá na frente. Deixar o pessoal na expectativa, Camila. Camila? Travou a imagem dela aqui para mim. Oi. Mas está me ouvindo? Sim, sim. Então, nós vamos disponibilizar para vocês o material e também a lista de todos os softwares que vamos apresentar, tá? Então, fiquem calmos, a gente vai dar todo esse suporte didático para vocês irem assinalando, tá bom? Então, dentro de toda essa estruturação online e offline, é importante a gente pensar no cenário, na iluminação. Quando eu digo iluminação, gente, não é algo sofisticado, algo glamuroso. Não, é algo claro. Então, um momento de clareza, um cenário que... um tema... Deixa eu ver. Eu tô sem criatividade agora. Mas qualquer tema que vocês podem pensar... Vocês podem estar criando um cenário tanto digital, por meio de slide, como uma parede branca, por exemplo, aqui, ó, o meu cenário aqui, minha bibliotecazinha, mas poderia ser um cartaz, ou uma imagem, palavras geradoras, né? A gente sabe que Paulo Freire defendia muito essa questão. Então, vocês estão criando estratégia, eu não sei fazer slide, mas você pode fazer um cartaz e colar numa parede branca e fazer uma aula daquilo. Então, ou seja, é um momento de criatividade. Vocês vão precisar de uma câmera, de um microfone, uma edição para quem quiser fazer algo mais sofisticado, cortar o que não deu certo. Oratória. Pessoal, muito importante a oratória. O tipo de linguagem que vocês estão utilizando. Por quê? O vídeo, uma vez sendo gravado, ele fica de domínio público. Então, não é mais uma coisa entre sala de aula, 4 paredes, você e o aluno. Uma vez você disponibilizando o vídeo, então ele fica de domínio público, você perde o controle dessa propagação, desse compartilhamento. Então pensem nisso, na linguagem, no domínio de conhecimento. Por isso que o planejamento vai fazer toda a diferença e entra no nosso caminho aqui do workshop. Né? Então,
não pode realmente deixar de pensar. Ah, mas eu só mandei para minha turma. Quem lhe garante que vai ficar só nessa turma? Então, pensem nisso, que agora a nossa imagem está de domínio público. Alguns professores estão optando em ter canal do YouTube, estão postando as suas aulas, ou a escola estão criando o seu canal. Então, assim, são estratégias de compartilhamento de vídeo, né? Então, é muito importante vocês pensar nisso, né? A postura. Ah, eu vou falar de qualquer jeito, vou usar qualquer roupa. Não, não é assim. Não existe também, do mesmo jeito do presencial, o virtual também tem toda uma estruturação e configuração. Tem que oferecer atividades, importante ser contextualizado e atuais. Tem que ter o feedback, tem interatividade. Os feedbacks só não precisa ser instantâneo localmente na hora que os alunos querem, tá, gente? Vocês podem estar criando metas, horários para poder dar essa devolutiva e assim vocês terem saúde mental. Então, é muito importante pensar sobre essas características, né? Sim, Ramos. O mais importante é justamente ter esse planejamento, né, para colocar o horário que você vai atender os alunos e o horário que você vai estar descansando. E por mais que vocês encontrem pais que estão impacientes, você não é obrigado. Você pode responder que tem um horário de atendimento, não precisa também ser arrogante. Acho que nesses tempos a gente também tem que ter muita empatia, muita paciência também, mas se, de certo modo, não quiserem escutar, como Camila falou anteriormente, a gente não é obrigado a responder exatamente naquele horário. Se você tiver aquele planejamento informando qual é o horário de atendimento, eu acho que já deixa claro. Isso eu acabei de lembrar aqui de uma coisa muito importante. Vocês devem estar criando grupos de todo jeito agora, grupo de pais, grupo de aluno, grupo de professores, grupo de turma. Vocês podem estar criando grupo com os pais, com os alunos, e tem uma funçãozinha do WhatsApp que bloqueia os comentários. Então, ele vira só informativo, vira uma agenda, por exemplo, e o pai, ele só visualiza. Não fica aquele cheio de conversas paralelas. Então, vocês podem bloquear e ter essa informação. Fica uma dica para vocês, quem tem milhares de grupos e a memória do telefone não está mais suportando. Então, a gente reforça mais uma vez, né, que as instituições de ensino presencial, no momento atual, não estão fazendo ensino ou educação à distância, e sim ensino remoto emergencial. Então, a partir de hoje, vocês podem realmente entender e dizer que estão fazendo ou se preparando para esse processo de implantação do ensino remoto emergencial. E mesmo voltando a ser híbrido, vai continuar sendo remoto, híbrido emergencial, tá? Então, para evitar essas bagunças que Marinalva aí comentou, fica a sugestão para vocês colocarem privado os grupos e só o administrador comenta, tá? É bem interessante. Então, vamos avançar um pouquinho para esse planejamento, né? Então, o que muda, né, com essas aulas remotas? Bom, nesse novo agora, né, entre aspas, o que vai mudar nessas aulas remotas é que agora o estudante está no centro. Ah, professor Halbert, mas antes ele também estava no centro, a gente falava do aluno no centro. Só que a gente agora tem que perceber que ele está em casa. E aí entra um novo membro, que é a família, que passa a fazer parte desse cenário de forma mais ativa. É o pai, a mãe, o irmão. Às vezes a criança não consegue acessar, colocar um aplicativo, então vai alguém lá auxiliar, vai alguém ajudar, ele não tem computador, vai pegar o computador do pai, da mãe, do irmão, não tem celular, então é tudo emprestado. Precisa organizar todo esse cenário. Às vezes não tem um local adequado, a família, sei lá, tem 10 pessoas morando na casa, então é aquele barulho, aquela zoada que não consegue realmente se concentrar, e até mesmo para abrir o áudio para falar com o professor, se essa aula estiver sendo transmitida ali em tempo real, como um aplicativo desses que a gente está fazendo esse curso. Então, tudo isso a gente tem que colocar dentro do nosso planejamento. E aí vai entrar o papel do professor. Quem é o professor agora nessas aulas remotas? Diante desse novo cenário aí, em que o aluno não está mais no espaço físico da escola, agora é o espaço da casa dele. E é engraçado que eu vou até contar uma experiência para vocês, né? Eu dou aula no curso de Ciências Naturais, Física e Biologia,
Aí eu dei uma disciplina agora no período especial, que encerrou essa semana. E a gente fez uma dinâmica, até porque eu não sabia se os alunos iam estar na sala ou não. Eles podem simplesmente bloquear o áudio e a câmera, e eu não sei se eles estão lá. Então, eu trabalhei com a metodologia, que é uma metodologia chamada gamificação, depois eu vou explicar um pouco para vocês. E aí, a câmera, numa das dinâmicas dessa gamificação, a câmera tinha que ficar aberta, tanto a deles como a minha. E aí, nesse cenário, tinha gente que assistia aula na cozinha, passava a mãe atrás, pegando comida na panela, namorado passava de toalha, parava lá na frente do computador, dava um beijo na pessoa que estava assistindo, no caso era uma aluna, e cachorro latia, era uma sofrência, um brega que estava correndo num bar, ou na casa do vizinho lá atrás. Então, assim, tudo isso a gente também tem que colocar dentro desse cenário, ser compreensível e criar empatia com os nossos alunos, trabalhar essa empatia. Aí o professor ele tem papel de orientador, facilitador. Eu não gosto do termo professor mediador, porque mediador é aquele que auxilia. No caso, a família estaria trabalhando como uma mediação. Agora, o professor ele participa desse processo de formativo, então eu prefiro chamar ele de orientador, facilitador nesse cenário. E, Rabis, nesse sentido, oi. É porque teu áudio está travando. Oi. Meu áudio está travando, tá? Uhum. Tá travando para vocês, pessoal? Está cortando um pouco. Atualiza a tua página. A internet tá um pouco falha e o meu áudio chega falhando para ti também. Oi? Não, voltou. Pessoal, pronto, voltou. É interessante também isso que Raul está pontuando, que é o momento também oportuno voltou, de criar estratégias que vocês vão também resgatar a família, na qual tanto criticamos na ausência escolar. Então, vocês podem estar criando práticas de inserir aquela família. E pensar, por exemplo, que vai ter famílias que é um telefone para todo mundo. Ou, como alguns já comentaram aqui, famílias que nem acesso vai ter. Então, qual é a dica que a gente dá para vocês para esse tipo de situação? É importante vocês sempre disponibilizarem a aula ao vivo, a offline, que são as gravadas, e a presencial. O que seria essa presencial? A impressa. Então, vocês podem criar, por exemplo, portfólios. Aí, toda segunda-feira, o aluno vai lá e pega as atividades equivalentes de segunda-feira, ou de quinzenalmente. Vocês vão criar essa estruturação. Então, ele pega esse portfólio, seja por um roteiro, que a gente vai ensinar para vocês como fazer esse roteiro, e ele vai saber o que fazer na segunda, terça, quarta, quinta. Então, é muito importante vocês sempre disponibilizarem o material, tanto digital, quanto material físico. Aí, assim, vocês vão criando rotina. O dia de pegar na escola e o dia de entregar e o dia da correção. Né? Exatamente. Então, tem que pensar nessa família que tem e que não tem. E, de certo modo, a gente já começa a ter o ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido? A gente pensando no espaço, que entra o outro aspecto. É pensar no espaço tanto midiático, o acessível, quanto que não tem. Então, vocês vão criando essas estratégias de disponibilizar na escola. E também quem não tem um espaço em casa ou tem muitas atribuições, usem o espaço da escola, o quadro da escola para gravar a aula de vocês. Um colega vai gravando do outro, né, por essa cooperação de vocês. Isso é bastante importante, Camila, porque nessas aulas remotas, com a questão da tecnologia que está dentro de uma engrenagem aí, ela realmente faz parte desse momento, mas não significa dizer que todo o tempo a gente vai ter que, agora eu vou ter que gravar aula, eu vou ter que usar o WhatsApp, eu vou ter que usar aplicativo, eu trabalho numa zona rural, como é que eu vou fazer? Os meus alunos não têm acesso à internet, muito menos a celulares, mas enfim, pode criar esse espaço e esse ponto de apoio na própria escola, por isso que a gente reforça a ideia do planejamento, e aí o professor pode entregar um cronograma de atividades e marcar um dia dentro da semana, 1 ou 2 dias, para os pais irem pegar aquele material
mesmo que seja um material online que possa assistir no celular. Então, a escola ela pode, sim, estar disponibilizando esse momento aí também, durante a semana, para uma pessoa aí. É claro que a gente não pode fazer essa aglomeração com horários agendados. Eu acredito que se organizar tudo dá para sair de uma forma bem, bem interessante. E quando a gente vai para o lado da avaliação... Oi. Outra coisa também que a gente tem que pensar, que nem eu falei anteriormente, não subestimar os alunos de vocês. Então, primeiro, a gente oportuniza, oferece as experiências e vamos ver o retorno da família. Então, assim, para fazer uma ligação para o parente, eles dão um jeito, para jogar, eles dão um jeito. Por que eles não vão dar um jeito também para a educação? Então, a gente tem que também parar de resolver todos os problemas educacionais. Vamos transferir também a responsabilidade. Eu vejo, por exemplo, no interior da minha avó, tem só um ponto da casa que presta, tem que subir no pé. Para jogar, para poder ligar para o outro, vamos. Então, por que não vão para baixar uma aula? Então, assim, né, a gente também tem que dar responsabilidade para os nossos alunos, para as nossas famílias, porque senão eles vão sempre se apegar ao que não dá certo. Né? Então, a escola oferece várias possibilidades e estratégias de acessibilidade e também transcina a responsabilidade da família, porque senão a gente não vai dar conta. E problemas na educação a gente sempre vai ter. Né? Então, é muito importante esses momentos. Exatamente, eu acho que o ponto-chave, a palavra-chave aí é exatamente possibilidades. Se a gente oferecer possibilidades para os nossos alunos, para os pais desses alunos, então acredito que a situação melhore um pouco mais. Então, e por todas essas discussões, a gente avançando um pouquinho, para a gente ir para a prática, é importante nessa estruturação, né, a escola se reorganizar e oportunizar, ter elaboração de roteiros de estudo, ou roteiro de aula, como vocês preferirem. É muito importante, principalmente nós, professores, tínhamos o hábito de controlar a situação, controlar a aula, e dizer, hoje vamos fazer isso. Porque não, 2 dias antes, dizer o que iria acontecer. Então, com as tecnologias, ela ganha intensidade com o uso de metodologia ativa, né? Então, é muito importante a disponibilização, tanto para o pai, né, como o Raul comentou, temos o pai agora, o responsável como mediador, ele precisa saber, quando você coloca, por exemplo, no seu roteiro, assistir o vídeo tal. Quem é que vai disponibilizar o celular para ele assistir? Então, pensem nisso, né? A criança, por si só, ela vai precisar desse roteiro e o pai também. Tem que ter um público-alvo específico, conteúdo claro, as competências e habilidades, o objetivo, as metodologias de vocês, né, e a avaliação. Não é porque é online que não tem essa avaliação. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de como pensar nesse roteiro. Aqui é um exemplo de meio ambiente, né? Então, a primeira coisa que vai ter que fazer parte do roteiro de vocês é o conteúdo. Aí é onde vocês vão pensar, olha que bom, vocês já trabalham com roteiro, então é bom porque os alunos vão criando também hábito e dessa nova rotina. Então, a primeira pergunta que vocês vão fazer é, o que é importante, o que é essencial meu aluno saber hoje? O que ele deve saber hoje em tempos de pandemia? É o capítulo 10 ou é o capítulo 3? Né? Então, é muito importante vocês pensarem sobre essa nova configuração. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Obrigada. Então, eu coloquei aqui, olha, o tema meio ambiente. Então, a primeira coisa, o conteúdo. Aí é onde vem, eu vou falar tudo sobre meio ambiente, tem que ter o quê? As delimitações. Então, aonde entra o conteúdo procedimental, que são as possíveis práticas, o saber fazer. Então, no planejamento de vocês, agora tem que ser pensado em práticas possíveis em serem realizadas em casa, num cenário domiciliar. Então, por exemplo, em práticas sustentáveis, será se o aluno tem noção da quantidade de água que ele usa, de energia, ou para onde vai o lixo? Então, são para o mundo,
mas que ele vai pensar na própria casa dele, no lar, nas casas em que ele anda. Então, é muito importante vocês pensarem nisso, em algo situado. Por isso, quando vocês pensam, eles vão conviver e ser, que é o conteúdo atitudinal. Então, ele vai pensar, quando você falar agora, por exemplo, em sustentabilidade, práticas sustentáveis, ele vai pensar no própria casa dele. Então, ele vai modificar o seu próprio ambiente. Quer acrescentar algo, Ramos? É, justamente isso. E como estava naquela outra imagem lá das engrenagens, a gente também tem a avaliação. Não adianta muito a gente, que a avaliação vai entrar justamente numa avaliação conceitual, procedimental e atitudinal também. Então não adianta nada a gente mudar toda uma metodologia, trabalhar de uma forma altamente interacional, dinâmica com os nossos alunos, com atividades investigativas e chega lá, vou passar agora uma prova para avaliar somente o conteúdo, que entra nesse conteúdo conceitual. Aí o aluno vai ter que realmente responder os conceitos, uma vez que você não vai observar as outras questões, que é o procedimental, o trabalho que ele se dedicou ali dentro daquele projeto, como foi que ele foi buscar, investigar. Então, a gente também precisa pensar nessa questão da avaliação quando a gente está trabalhando com novas metodologias. Como é que eu posso avaliar o meu aluno de uma outra forma? É claro que o conteúdo conceitual ele é importante, mas ele não é único. Então, como pensar nesse roteiro? Aqui é uma sugestão de ideias, que como vocês podem estruturar o roteiro de vocês. Então, é importante ter um período, por exemplo. Esse roteiro ele vai valer quinzenalmente. Então, é uma decisão, né, uma autonomia do professor. Tem que ter o tema e o conteúdo. Os objetivos, eles são de extrema importância. Por exemplo, quando você coloca classificar os adjetivos. Aí eu levando aqui para minha zona de conforto, né, a língua portuguesa. Então, quando o aluno não consegue classificar, ele não atingiu aquele objetivo. Então, ele sabe exatamente que o pontapé daquela aula era classificar. Então, se ele não classificou, não diferenciou, então ele vai repensar, até mesmo porque a gente também tem que criar essa autonomia de aprendizagem do aluno, né? Temos os recursos e os materiais pedagógicos, seja um livro didático, seja um vídeo, seja um jogo, então, ou um próprio objeto da sala, né, da própria casa. Então, vocês vão ter que descrever no roteiro do que ele vai precisar para poder realmente executar aquela aula. Aí é onde entra o passo a passo da sequência de atividades. Por exemplo, ler o texto X, fazer um mapa conceitual, depois responder a página tal. Então, vocês vão ter que dizer exatamente, do início ao fim, né, o que o aluno tem que fazer, até dar a correção e o feedback para vocês. Então, esse passo a passo, vocês podem colocar numerado, um por um, né? Vocês vão criando estratégias, ó, como vai ser. Então, o roteiro ele só funciona quando ele é disponibilizado antes da aula. Então, é muito importante vocês terem essa clareza de que ele tem que ser disponibilizado antes da aula para o aluno ou responsável. Então, dependendo da complexidade da atividade, por exemplo, gravar uma aula, ou recitar um poema, gravar um vídeo recitando, então, vai precisar de um tempo maior para poder realizar. Então, vocês não podem disponibilizar com 24 horas para ele entregar com 48 horas. Então, é muito importante vocês pensarem no cronograma de entrega, né, tanto de entrega quanto da devolutiva. Então, vocês têm que pensar em toda essa estruturação no tempo que esse aluno pode fazer. Tá, eu vou disponibilizar para vocês. Aí eu envio e depois os coordenadores compartilham com vocês, combinado? Alves?
Então, dentro desses princípios da metodologia ativa, a gente tem que pensar sempre nessas 3 palavrinhas: ação, reflexão e ação. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais claro. Quando a gente trabalha com metodologias ativas nesse sentido de pensar ação, reflexão, ação, vou dar um exemplo dentro da minha área, tá, gente? Eu vou trabalhar com tabela periódica, elementos da tabela periódica com os alunos do 9º ano. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou trabalhar agora o conteúdo puro, explicando o que é cada elemento, e aí eu vou chegar agora e trabalhar aquele conteúdo de cursinho, ensinando para os alunos agora qual é o nome do elemento. Hoje li na França, Hobbes, hoje, eu nem me lembro mais das frases, eu sei que eu vi isso no cursinho, então, para a família A sempre tinha uma frase ali específica, ainda hoje isso é visto muito... Tinha uma musiquinha, eu não lembro mais. Tinha até musiquinha para isso, então, Bela Magrela se casou-se com o Barão do Rádio, era algo assim, aí pelas iniciais a gente decorava o elemento da tabela periódica. Não, gente, não é dessa forma quando a gente pensa em ação, reflexão, ação. Por mais que você vá trabalhar uma paródia, você está trabalhando com conteúdos factuais, né, e conceituais. Você está simplesmente pegando um fato, o nome do elemento, e de modo algum você está dando significado àquilo. Um exemplo de ação, reflexão, ação na metodologia ativa e investigativa por exemplo, no Rio Tocantins, eu criar um contexto em que o aluno se envolva ali dentro. Então, eu posso dizer, olha, pessoal, recentemente pescaram, um pescador estava lá no Rio Tocantins, jogou o seu varol, o seu anzol, pescou um peixe, mas, porém, sua família se contaminou. E foi identificado que existiam metais ali dentro. O que são esses metais? Fazem parte da tabela periódica? Vamos pesquisar. E aí você dá condições para os alunos pesquisarem na internet, identificar que existem metais pesados em rios, em lagos, entendeu? De onde é que vêm esses metais pesados? E quem é responsável, por exemplo, por estar despejando esses metais pesados? O professor que foi considerado o melhor professor de química aí do Brasil, que era lá de Mariana, ele trabalhou nesse sentido. Então, ele trabalhou metais, tabela periódica, com a lama que foi despejada em Mariana, por a queda daquela barragem, e aí ele foi trabalhando de forma investigativa. E se você abre espaço para o aluno estar investigando, ele vai investigar aquela situação, problema que você colocou, vai refletir sobre isso, vão gerar novas ações. Essas ações, elas podem colocar até no sentido do aluno realmente se ver como um cidadão crítico, reflexivo ali dentro. O que eu posso fazer enquanto cidadão para melhorar essa situação? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso entrar em contato, por exemplo, com o poder público, que é responsável por isso? Eu posso fazer uma ação? Então, é isso que a gente chama de contextualização, que seria uma contextualização mais ativa. E aí era a figurinha que eu estava falando para vocês, né? Matando aula em 2019 e em 2020. Então, se sua aula for chata, no sentido de você somente colocar conteúdo e não deixar essa interatividade que o aluno possa investigar e você possa conversar com ele, é por isso que eu falei para vocês. Eu posso trabalhar essas atividades investigativas no momento offline, e no momento online eu venho para discutir com os alunos. Então é muito mais interessante eu discutir o conteúdo que os alunos pesquisaram, foram atrás para resolver um problema local dentro do seu contexto cotidiano, do que simplesmente eu dar o conteúdo que ele não sabe nem onde é que ele vai usar aquilo. E aí, se sua aula fica monótona, todo o tempo você só mostrando o conteúdo, vai acontecer isso. O aluno vai bloquear o áudio e a câmera, e aí é a nova forma de matar a aula em 2020. Camila, quer falar alguma coisa? Então, para a gente evitar esse tipo de situações, é por isso que eu fico perguntando para vocês. Vocês estão aí, estão me ouvindo? Porque vocês vão perceber que, ao elaborar uma aula, essa sensação mesmo de silêncio, de vazio. Então, quando vocês vão criando condições de interagir com os alunos de vocês vão se sentir realmente que está levando esse conhecimento, né? Então, quando vocês vão interagindo, comentando, trocando experiência, é realmente o objetivo, né? Então, para eu pensar. Então, vamos começar agora para a prática, que são realmente as estratégias remotas. Então, vocês podem pedir para os alunos criarem podcast, aulas narradas, vídeo, debate. É possível fazer debate online, Camila? Sim, inclusive a gente vai mostrar para vocês aqui um software que é possível fazer um debate online
vocês vão criando palavras-chave ou perguntas norteadoras. É possível ter momento expositivo, trabalhos em grupos individuais, quiz, Google Forms, né? Quem quiser fazer avaliação online, vocês podem usar dessa ferramenta. A inscrição que vocês fizeram é um exemplo de questionário que pode ser feito no Google Forms. E o que ele é interessante? Ele vai gerando as respostas para vocês, os gráficos das respostas. Então, você constrói e já tem o próprio feedback pela própria plataforma. Então, é muito interessante. E vocês podem construir tanto questões abertas como questões fechadas, né? Então, agora vamos para a nossa prática. A gente vai compartilhar aqui com vocês algumas ferramentas. A gente também vai disponibilizar para vocês a lista dos programas. Alguns nós vamos só comentar e outros vamos apresentar na prática. Pronto, pode ir, Robert. Então, pessoal, aqui a gente criou uma lista de software para vocês por categoria e a funcionalidade básica de cada um e o site logo em seguida na tabela. Pode subir um pouquinho, Camila. O primeiro que vocês vão encontrar aí é o Canva. Essa categoria ela vai trabalhar com design e outros. É porque, assim, quando a gente prepara uma apresentação, vai trabalhar com a dinâmica com os alunos, é sempre importante a gente ter um banco de imagens. E onde é que eu vou encontrar essas imagens? Então, a gente colocou aí vários softwares que vocês podem encontrar imagens e imagens de graça, sem direitos autorais, domínio público, como, por exemplo, o Pixabay aí, ele é domínio público. Ele tem até uma parte lá, se você quiser contribuir para ajudar o site, você coloca, mas não é obrigado. O Canva, que é o primeiro, ele tem várias coisas, eu até falei para a Camila, o Canva dá para fazer tudo. Ele é uma plataforma de design gráfico, que trabalha gráficos de mídia, ele faz, por exemplo, gráficos para redes sociais, apresentação de slides pelo próprio Canva, e pôsteres, outros conteúdos visuais. Então, de repente, você usa como estratégia, você fala para o seu aluno. Gente, agora eu queria que vocês fizessem uma publicação sobre, sei lá, soluções e misturas, sobre a literatura brasileira para postar no Instagram. Aí ele vai lá no Canva, você apresenta a plataforma para ele, ele pode montar, já tem um layout pronto lá para ele. As outras só somente imagens. E aí, logo na última linha aí dessa categoria, a gente tem outros. Tem mais 59 opções de bancos de imagem. É um site aí que vocês vão encontrar, falando um pouco de forma resumida em cada um. Pode passar, Camila, subir um pouco. Programa por meio dele. Ele disse, não, Camila, é um programa que faz tudo. Como assim faz tudo? Porque tudo é o mundo, né? Aí por curiosidade, eu cliquei lá, e comecei a ver que ele fazia slide, post, imagem, vídeo. Aí olha, realmente parece que ele faz tudo, né? Então, fica como dica para vocês, ele além do PowerPoint, fica uma sugestão para vocês. Aí temos o PowerPoint, né, que ele serve tanto para a criação de slide, que geralmente ele é utilizado com esse propósito, mas ele também narra. Né, eu não sei se você já conheceu dessa nova funcionalidade do PowerPoint. Nova não, né, gente, que eu descobri recentemente dessa função. Mas você pode botar uma imagem e fazer a narração daquele slide para quem tem vergonha de aparecer a imagem, é uma ótima alternativa. Quem tem a versão atualizada, 2019, ele já tem a função vídeo, né? Então, tem essa alternativa. Temos o Potom, que ele é um videozinho animado, são gratuitos, a gente tem que frisar que as versões gratuitas, ela tem suas limitações, né? Então, quem quiser optar em virar as versões premium, tem que pagar um valor equivalente. Mas todos os programas que estamos apresentando aqui,
ele tem sua função gratuita, suas particularidades. Eu vou mostrar na prática agora para vocês como é que vocês podem gravar uma aula pelo PowerPoint. Pessoal, quem está me pedindo aí o material, a gente vai disponibilizar para os coordenadores, aí eles compartilham com vocês, combinado? Camila, rapidinho, tem um comentário aqui da Ricelli, que ela fala que é importante também o professor levantar os conhecimentos prévios dos alunos. Eu vou mostrar aqui um aplicativo para vocês. Eu sempre trabalho, a primeira aula eu faço esse levantamento de concepções prévias dos alunos. Aí, nesse momento remoto, eu usei um aplicativozinho, acho que alguns de vocês conhecem, chamado Flipgrid, onde o aluno faz um vídeo de até 1 minuto e meio, e aí compartilha lá dentro da própria plataforma. Aí eu pedi para eles interagirem, ficou bem legal, eu vou mostrar aqui para vocês um dos vídeos que uma aluna fez. Aí fica mais interativo essa aula. Fazer um quiz com eles, para mostrar para eles uma das possibilidades. O Robert vai compartilhar com vocês o link de acesso. Nós vamos mostrar para vocês um quiz feito por esse programa aqui, ó, o CLEP. Então, ele serve tanto para criar quiz, debate... Camila, o quiz a gente vai fazer pelo quiz. O CLEP é uma outra atividade dinâmica com a nuvem de palavras. Né? Isso. Ótimo. Então, nós vamos fazer o quiz. Aí, vocês clicam no linkzinho para a gente fazer a demonstração para vocês. Ele pode ser usado tanto na versão do computador quanto do telefone. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o link. Eu vou colocar aqui no chat. Vocês acessem esse link aí. E entra na tua página. Eu vou parar de compartilhar aqui. Coloca esse código. Ok? Eu vou compartilhar a tela aqui, que fica melhor para vocês olharem. Deixa o código visível. E Harvest não ficou como link. Não. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Harvest se vou organiza... pegar direto no... Tá. Enquanto ele se organiza, eu vou mostrar para vocês como é que grava uma videoaula pelo PowerPoint. Tá? Certo? Então, vamos lá, enquanto ele se organiza, para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês no PowerPoint. Aqui. Deixa meu áudio aqui. Aqui, pronto, apareceu. Então, vamos lá. Vocês vão criar o slide de vocês, normalmente. Podem inserir figura, um texto. Aqui é um exemplo, né, dos programas de gravação. Aí eu quero gravar um vídeo no formato de tutorial, por exemplo. Como é que eu faço, Camila? Né, como é que eu posso fazer essa aula pelo PowerPoint? Vocês vão clicar aqui, ó, em apresentação de slide. Clicar em gravar a apresentação de slide. Olha, então essa função vai aparecer no PowerPoint de vocês. Na hora que vocês clicarem em gravar, ele vai colocar em tela cheia e vai começar a gravação. Olha aí, ó. Aí vai aparecer o slide, algumas ferramentas. O slide de vocês, olha, tem canetinha, marca-texto. Vocês podem dar uma aula conversando com os alunos, ó. A função do laser, tem o laserzinho, tem o marca-texto, tem uma caneta. Eu estou fazendo um texto, eu quero grifar alguma palavra, olha. Vocês podem dar uma aula e já interagindo com os alunos. É ótimo para vocês fazerem correção de atividade. Então, ó, vocês podem estar corrigindo direitinho e tendo essa aula. Ó, vou começar a gravação. Então, temos o PowerPoint, né? O PowerPoint com essa gravação. Temos o OCam, ó. O OCam aqui, deixa eu grifar para vocês. Que ele serve para gravar a tela. Então, eu quero usar um vídeo e gravar uma videoaula do Meeting, por exemplo. Então, ele fica.
Né? Então, eu quero uma câmera. Eu vou usar o quê? O OBS. Eu quero editar, eu quero cortar, não gostei. Vamos usar o quê? O Free Video. Vocês podem ver aqui, ó, que tá contabilizando o tempo aqui embaixo, ó. Tá gravando. Então, eu vou parar para vocês verem como é que fica. E uma das vantagens de gravar uma aula pelo PowerPoint, porque vocês podem editar. Por exemplo, eu não gostei do meu vídeo. Eu gostei só... Opa. Do primeiro slide, mas eu não gostei do final. Deixa eu diminuir aqui a tela novamente. Aqui. Como é que eu sei que deu certo? Porque na hora que vocês gravarem, vai aparecer esse microfone aqui do lado, ó. Vocês estão vendo, ó, bem no cantinho da palavra videoaula, ficou esse microfonezinho. Então, significa que a minha narração deu certo. Aí vocês podem testar, ó. Olha aí, ó. Né, o PowerPoint com essa gravação. Temos o Ocam, ó. O Ocam aqui, deixa eu grifar para vocês. Que serve para gravar a tela. Então, eu quero usar... Vocês conseguiram ver o meu áudio? O áudio criado dentro do PowerPoint? Então, é importante vocês, né, estarem olhando direitinho, se deu certo, se não deu. Eu gostei desse slide, mas eu não gostei do outro. O que que eu faço, Camila? Apaga e grava de novo. Então, ele é melhor do que o telefone por isso, porque vocês não precisam fazer tudo de novo. Você só grava aquele slide que não deu certo. Uma dica: quem apagar e for gravar só um slide, tem que gravar e minimizar. Porque se passar para o outro slide, ele vai gravar por cima do outro. Agora, qual o segredo? Como transformar os slides em vídeo? Vocês vão clicar em arquivo, vão clicar em exportar, ó, criar vídeo. Um segredinho para vocês: a maioria dos vídeos são disponibilizados pelo WhatsApp. Só que para ter o tamanho do WhatsApp, vocês precisam gravar aqui, ó, padrão, arquivo pequeno de baixa qualidade. Ele tem um termo baixa qualidade, mas ele não fica inferior, é só referente ao tamanho. Então, vocês clicar em padrão, criar arquivo e vai converter o seu slide em vídeo. Aí, vocês podem compartilhar ele com qualquer dispositivo, né? Então, ele fica bem leve e vocês podem transmitir para os seus alunos. Então, aqui é uma dica que eu deixo para vocês: o PowerPoint como aula interativa, gravada, ao vivo e offline, né? Então, é uma sugestão. Agora, deu certo, Raul, o quiz? Deu. O link tá aí para vocês, ele tá clicável, é só clicar que vai direto para a página. Eu vou compartilhar minha tela aqui só para eles verem, Camila. Tá, então, a gente vai mostrar para vocês agora uma outra ferramenta, que é usando o quiz. Eu vou até clicar também para participar. Só vocês clicar no quiz. Esse quiz ele é interessante porque vocês conseguem fazer jogos, dinâmicas com os alunos, porque à medida que vão clicando aí no link, vai entrando aqui os participantes, né? Olha, já entrou aqui o 833407. Branco, Leda também já está aqui. Eu quero entender não. O meu tá e aí tem um tempo de resposta, 60 segundos para responder cada pergunta, você pode botar até 5 minutos. Olha, tá entrando mais gente aqui. E aí tem uma dinâmica, tem um ranqueamento, então realmente aqui funciona como um jogo. Você pode também fazer questões para trabalhar concepções prévias dos alunos, como uma pessoa havia colocado aqui. Além desse, pode trabalhar com outros programas também, se quiser trabalhar as concepções prévias dos alunos. Ó, já tem bastante gente aqui. Camila, tu me dá o ok aí a hora que eu posso começar, viu? Já tem gente entrando. Vamos. Enquanto o pessoal estão se organizando para entrar,
é muito importante pensar que esses jovens, na hora que você disponibilizar o link, vocês podem pensar, Camila, mas toda hora a gente vai estar disponibilizando o link, é a geração do link, né? Então, inclusive, eles vão adorar. Na hora que vocês compartilharem um link, dizer que é um quiz que vai acontecer, eles vão adorar, né? Então, esse espírito competitivo faz parte dos jovens. Porque o videogame já faz parte do universo dele, os jogos, eles vão querer criar avatar, vão querer criar nomes e eles vão incorporar melhor do que nós, né? Pessoal, podemos começar ou tem alguém ainda tentando? Entrando ainda, tem 22 aqui inscritos. Começa então? Começa? Alguém vai se manifestar? Quem não está conseguindo entrar? É só clicar no link que está aí. O link está clicável, está em azul e sublinhado. Então vamos lá. Ó, gente, se eu ganhar, vale, viu? Começando. Olha, aqui a minha tela vai aparecendo aqui quem está respondendo, viu? Então, aqui é a tela do professor. A do professor vai aparecer as perguntas. Aí é o resultado, não é isso? Isso. Eu posso mudar aqui também para as questões, se eu quiser. Aqui tem a parte do ranqueamento e aqui tem a parte das questões. Bota para as questões, para quem não conseguiu ver, visualizar. Aí depois tu mostra só o resultado. Tá bom. Aí aqui vai aparecendo a frequência de quantos tem correto, quantos incorreto. Tem gente ainda respondendo, né? Sim. São 60 segundos. Aí os segundos também eles contabilizam aqui de acordo com as pessoas que a última pessoa respondeu, ele marca aqui que respondeu em 12 segundos. Mostra lá no ranking pra gente. Olha, tá aqui, ele vai contabilizando aqui também a porcentagem de pessoas que estão respondendo. Claro que calculado dentro do tempo também. Quem é? Fabiola? Fabiola que ganhou? A Fabiola ganhou. Acertou as 4 questões. Aí essa pontuação aqui, pessoal... A Ieda em segundo. A pontuação, eles colocam 1.000 pontos para cada pergunta. Aí ela vai também diminuindo, por mais que ela tenha acertado as 4 questões, teve a questão do tempo aí. E aí, por isso, ficou com 3.800. Então, quem responder mais rápido vai ganhar uma pontuação maior. Então, a Leda aqui acertou todas também, assim como outros aqui que estão aqui para baixo. Mas Leda respondeu em um tempo maior, aí a pontuação dela ali ficou um pouco menor, 3.750. E assim você pode criar uma competição dentro da sala de aula. Gente, cadê a Fabiola? Para ganhar o troféu, você tem que chamar, cadê ela? Fabiola? Fabiola, cadê você? Fabiola, você é a vencedora. Vai passar para o segundo lugar da Fabiola? Cadê ela? Então, cadê a Ieda em segundo? Fabiola, quando você tiver coragem... Aí aqui são os demais. Ó. Se manifesta, você ganhou o troféu. Eu fiz isso aqui com os alunos também, no momento inicial, para eles falarem o que eles esperavam da disciplina, por exemplo. Você pode abrir perguntas para esses alunos, deixar questões abertas, múltipla escolha também, não é só uma opção, não. Essa plataforma também tem uma similar a ela, na verdade, que é o Kahoot, alguns de vocês devem conhecer. Eu adoro o Quizzes, porque ele tem muito mais opções, o tempo... Eu posso colocar um tempo até de 5 minutos, o Kahoot lá tem algumas limitações para eu trabalhar.
Mas também é bem interessante. Eu trabalho com os dois dentro de sala de aula, tanto o Kahoot como o Quizzes. Tá bom, eu vou parar aqui. Tá? Tudo bem. Pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês, enquanto o Halbert prepara o próximo para o nosso debate, um outro aplicativo que se chama ThinkLink, que ele foi pensado nessas ideias conectadas. Então, olha, eu criei um aqui para vocês entenderem o que é essa ideia conectada. Olha, esse termo aqui, a página também é gratuita. Depois o Robert vai ensinar para vocês um atalho de quem não sabe inglês, como é que vai resolver, Sim. né, Robert? Esqueci do segredinho. Da extensão da tradução. Aí aqui vocês vão criar, né? Então, por exemplo, eu criei aqui uma árvore do conhecimento, onde o aluno vai ter vários conteúdos, tá abrindo aqui. Tá processando. Mas é uma plataforma, enquanto abre aqui, na qual vocês podem inserir vídeo, áudio, imagem, e elas vão estar conectadas entre si. Então, vocês podem, por uma única atividade, inserir todas essas ferramentas para o aluno de vocês. Parece que minha internet abriu. Olha aqui, ó. Vocês podem perceber que tem esses maisinhos. Esses maisinhos são chamados de tags. Então, você pode colocar tag em cada página ou na música aqui. Então, eu coloquei um tag na música. Vou mostrar para vocês o que tem de bom aqui nessa música. Ó, vou clicar lá. Ó. O recadinho para o aluno. Ele liga o som, vamos ouvir a música Tempo Perdido. É. Vocês ouviram a música? A professora Gisela até dançou. Ah, então deu certo. Então, ou seja, olha, eu dei um recadinho, dei o comando para ele, aí ele vai ficar na expectativa e coloquei ainda a instrução do que ele vai fazer com aquela música. No caso, ó, um texto sobre a rotina dele baseado no tempo. Aí, ó, eu coloquei outro tagzinho aqui. Um tag que vai levar ele a um vídeo, ó. Um vídeo do YouTube. Tá? Então, olha, ele é todo conectado. Aí eu posso deixar recadinho. Agora é a sua vez. Produz um podcast sobre o tempo. Ah, não sabe fazer? É só clicar no tag do lápis. Boa produção. Lá no outro tag, aqui eu coloquei um tutorial, que é o passo a passo de como fazer. Ou seja, eu pedi para o meu aluno e já dei um tutorial para ele fazer. Então, olha aqui, ó, vocês podem fornecer qualquer informação. Aqui também um outro poema, ó, um vídeo para vocês. Mostrei o áudio. E ele tem também a opção vídeo. Ele se torna completo por isso. Porque vocês podem colocar imagem, vídeo, áudio. Podem gravar a voz de vocês. Pode... Aqui tá dando carregar. Imagine se você tivesse depositado em sua conta do banco todos os dias R$ 86.400 que você devia gastar ao longo do dia, porque no final desse dia a conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Olha aí, gente, não fiquem tristes, é só degustações, pra gente não prolongar muito. Mas aqui é só para vocês entenderem, né, que vocês podem brincar bastante, criar aulas. Aí vocês podem perguntar, como é que eu me disponibilizo para o meu aluno? Criou, pega o link aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e você pode mandar o link aí.
Quem quiser depois ver o que eu postei, vai diretamente nessa árvore de conhecimento, né? Então, é uma das sugestões que nós estamos deixando aqui para vocês hoje. Aí, uma outra sugestão para vocês é esse site aqui chamado Racha Cuca. Ele contempla todas as disciplinas. Então, tem quiz, jogo, tem um Tangram para lógica, tem questões, tem palavras. Olha, caça-palavras, jogo de forca. Aí tem os níveis, né? Tem os níveis e as idades. Ele é bem legal por isso. Tem de textos. Então, tem a parte da robótica, quebra-cabeça. Então, ele se torna bem completo por isso, né? Tem passatempo. Ele é excelente. E ele fica nessa mesma lojista, por exemplo. Vou abrir aqui um caça-palavra para vocês. Aí vocês vão escolher a atividade que vocês querem disponibilizar para o aluno, por exemplo, um caça-palavra de adjetivo. Então, como é que o aluno vai responder isso aqui? Ele vai encontrar a palavra e vai marcar. Alguém substituiu a tela, né? Só um instante. Pronto, voltou a tela. Né? Então, ele vai, né, procurando a palavrinha e vai riscar, né, e tal, ó. Vocês podem ver que se não tiver certo, não vai, olha. Eu posso tentar, não vai. O aluno vai ter que ir o quê? Na palavra certa, ele vai ter que encontrar. Aí, do mesmo jeito, vocês vão pegar o link, disponibilizar para o aluno. Aí vocês mandam para ele não vai entrar na página inteira, ele vai entrar diretamente no caça-palavra que você selecionou para eles, né? Então, é muito legal vocês perceberem, né, que o papel primordial que vocês têm na mediação. Então, vocês selecionam e mandam o link e o aluno acessa lá. Ah, Camila, como é que eu vou saber que meu aluno fez? Dou uma sugestão do print. Ele tira o print e manda para vocês a confirmação que realizou aquela atividade. É uma dica que eu dou para vocês. Né? Tem para todos os níveis, aqui eu dei um exemplo da linguagem, mas tem para todas as áreas, tá bom? Agora o Rabbit vai dar um exemplo para vocês de um debate, de como pode ser feito um debate online. Bom, o legal dessas plataformas é que você pode disponibilizar o link para o aluno e ele pode acessar e ir respondendo. Depois, na parte do professor, você somente observa se os alunos responderam, quais foram as quantidades, se estava certo ou errado. Tem um pequeno probleminha que, na verdade, não é um grande problema. Algumas dessas plataformas, elas são em inglês. Como esse OCLAP que eu vou mostrar aqui para vocês. Ah, professor, mas eu não sei inglês. Vou contar um segredo para vocês. Eu também não sei, não. Então, tá aqui, ó. O OCLAP dá para você fazer várias coisas. Como a gente havia colocado, todas essas plataformas, elas são grátis, só que elas são limitadas na versão grátis. No OCLAP eu só posso fazer 2 atividades. Então, se eu quiser fazer uma terceira, eu tenho que apagar uma e colocar outra. Então, eu tenho que ficar alternando somente com essas 2. Ou então, você faz 2 contas e aí você acessa 4 ferramentas. Por exemplo, essa página aqui está toda em inglês. Se eu quiser traduzir ela, se o computador não tiver instalado uma extensão do Google Chrome, que é o Google Translate, você vem aqui, ó, numa página normal do Google, você vai estar conectado na sua conta Gmail, vai aparecer a sua foto aqui do lado, ok? Aí tem esse quadradinho aqui, você pode clicar nele, e vir aqui na loja do Google Play, ok? Clica nessa loja, você vai digitar aqui tradutor. A internet está um pouco lenta aqui. E dá uma pesquisada aqui, ok? Aqui já vai aparecer Google Translate, você clica nele, e depois é só clicar em instalar. O meu já está instalado, ele vem bem aqui para cima, no canto superior direito, do lado da barra de navegação. Aí vamos voltar lá para o CLAP.
Ah, tá em inglês, eu posso mudar aqui para outra língua, mas não tem português. Vou ter espanhol, que é o mais próximo. Não, mas eu posso traduzir para o português. Eu venho aqui, clico na extensão do Google Translate, que é o Google Tradutor, traduzir esta página. Automaticamente ele já traduziu tudo aí para o português, ok? Aí é claro que você vai ter que fazer sua inscrição aqui. Você está acessando pela primeira vez. Oi. Olha aí, Robert. Robert ensinou para vocês uma mágica. Como eu já estou inscrito, entrou automático na minha conta, ok? Já me inscrevi aqui com o e-mail da UFMA, mas vocês clicam aí, eles vão pedir o nome de vocês, um e-mail e uma senha. É muito simples. Em alguns aplicativos, você já se conecta com a conta do Google, que é a conta do Gmail de vocês. Aí aqui, pessoal, é um debate, eu criei, deixa eu só voltar aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Antes de eu entrar no debate aqui, tem uma dinâmica que eu vou fazer com vocês. Ó, aqui eu posso criar um evento. Deixa eu traduzir aqui de novo, que voltou para o inglês. Posso criar um novo evento aqui. E aqui eu tenho várias coisas. Eu tenho múltipla escolha, eu posso fazer uma votação, eu posso fazer um jogo de localização de imagem, posso fazer uma avaliação, posso colocar uma questão aberta, essas respostas vão aparecer na minha conta de professor. Eu posso fazer uma nuvem de palavras, isso aqui a gente vai fazer hoje. Então, tem várias coisas. Encontre um número, coincidindo também, enfim, tem várias situações aqui que você pode trabalhar. Esse debate aqui, na verdade, está traduzido para debate. A palavra em inglês é brainstorm, ela aparece aqui ó, no Google Translate, que é uma chuva de ideias. Então, de repente, você quer construir um projeto com os alunos, e aí você pode cadastrar essa atividade, inserir ela, por exemplo, aqui, ó. Vou clicar nela. Aí aqui pergunta. Digite a pergunta que deseja fazer ao seu público. Exemplo, quais são suas ideias para uma internet melhor? Aí você coloca aqui. Aí você vai colocar categorias. No caso, ele dá uma sugestão. Infraestrutura, serviços, regulamento. E aí cada pessoa vai botar sua opinião dentro dessa categoria. Categoria de infraestrutura, de serviço, de regulamento. Então, a plataforma ela é bem intuitiva. Basta você clicar que aí vai aparecer essas opções. Lembrando que vai aparecer em inglês e você deve clicar aqui no íconezinho do Google Translate. Tem que instalar antes. Oi, Camila. Compartilhe o link, senão vai dar 10 horas e a gente está aqui. Aí agora eu vou compartilhar um link para vocês, que a gente vai entrar nessa outra tela aqui, é uma votação, foi uma das opções que eu criei lá, vocês podem clicar aí, uma votação e uma nuvem de ideias. Aí aqui tem uma pergunta, né? Vocês vão ter acesso à pergunta. Essa tela aqui é a tela do professor, do administrador aqui da conta. Vocês não estão vendo essa tela. Vocês vão ver simplesmente a tela para escrever a vantagem e a desvantagem em cima dessa pergunta aqui. Aí, à medida que vocês forem escrevendo, vai aparecendo aqui para mim. Aí vocês podem fazer essa interatividade com os E eles alunos. estão tímidos, ninguém escreveu ainda. Vou escrever aqui uma. Albert, não deu certo o link. Não? Não. Eu não consegui entrar. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Ah, já sei por quê. Por causa do zero aí no final. Vê se consegue agora. Agora deu certo, pessoal. Esse segundo link aí já vai direto pro debate. Não. Não deu, não tá dando certo, não. Era para ir, que era esse link. É justamente esse link aqui. Tá faltando alguma... Não, não foi, peraí. Só um minutinho. Tá, enquanto o Rabbit se organiza aí, gente, eu vou Vê se mostrar vocês bem conseguem aqui. agora. Vê se vocês conseguem. Já foi, o último aí. Tá. Cadê aqui o último link, né? É porque o link tinha que copiar esse aqui, não o de cima.
Agora deu. Agora deu certo. Deixa eu colocar aqui as minhas vantagens. Aí vocês têm que clicar lá embaixo, ó, vantagem, depois trocar para desvantagens. Pronto, começou a aparecer aqui as vantagens. Reinventar-se, inovar as aulas, conectividade. Então, é um debate que vocês podem abrir para a turma de vocês e fazerem com os alunos, de uma forma de interagir com eles. Para vocês colocarem a desvantagem, pessoal, você tem que clicar lá embaixo, olha, tá aparecendo. Olha, a partir disso, daria um excelente encontro só sobre esse quadro, né? Esse quadro comparativo. Sim. Então, ou seja, é possível fazer. Então, assim, vocês podem, por exemplo, mas o aluno não tem internet, como é que eu faço? Você disponibiliza o link, ele vai respondendo, e depois você pode gravar com os resultados. Então, assim, é muito legal você fazendo a mediação e uma aula a partir do conhecimento prévio deles. Então, vocês podem, por exemplo, disponibilizar, ele vai respondendo, dá um prazo de 24 horas, por exemplo, e daquilo você faz uma gravação a partir das respostas dos alunos. Olha, eles vão se sentir participativos daquela aula e você vai fazendo a mediação e acrescentando novos conteúdos. É uma excelente sugestão. Aí Para uma vocês. outra opção que eu vou colocar aqui para vocês, eu tinha até colocado duas. Aí eu vou passar aqui adiante, vai aparecer outra tela aí nesse mesmo link. Que agora é uma nuvem de palavras. Aí, com uma palavra, qual o maior aprendizado durante a pandemia? Aí vocês vão escrever uma palavra e aqui, para mim, vai aparecer uma nuvem. E essa nuvem vocês podem compartilhar depois com os seus alunos. Olha aí, ó. Apareceu a primeira, superação, empatia. É realmente a empatia necessária. Paciência. Olha, gente, sabe o que é legal? Vocês, quem assiste o Encontro da Fátima, ele usa essa estratégia aqui para poder catalogar as entrevistas dos participantes. Então, ou seja, vocês vão usar uma ferramenta que já está na mídia, né? Então, o programa da Fátima, ela usa muito essa nuvem, chuva de ideias, né? A partir das ideias. Então, é muito legal, né? Essa indicação para vocês. Então, olha aí, alguém já tinha visto no programa da Fátima. Então, quando vocês usarem isso, os alunos vão associar. Eita, meu professor tá tecnológico, eles vão gostar. Então, vocês podem usar essa estratégia, ou de forma instantânea, ao vivo, como nós estamos fazendo, ou gravar as respostas deles e indo fazendo a mediação. Eles vão se sentir importantes, tanto ao vivo quanto offline, né? Porque é um momento realmente de adaptação, superação, olha ali, ó. Foi que apareceu com mais frequência. Tá aí o Robert. Não, tá, voltou. Quando fica a palavra grande, é porque muita gente escreveu isso, então ele fica realmente em destaque. Paciência, eita, gente, mas é muita paciência fazer tudo em casa. Eu tenho hora que dá vontade de sair eu queria mostrar uma outra ferramenta aqui rapidinho para eles, que é o Flipgrid, que eu tinha falado antes, que vocês podem coletar aí informações dos alunos de vocês. Como eu falei, está em inglês, mas vocês podem clicar aqui de novo. Tem que instalar a extensão, traduzir, aí já passa para o português, ok? Aqui na plataforma vai ter o botão aqui do educador, você clica aqui para entrar, você entra com sua conta Google, eu acho que eu vou entrar automático porque eu já estava conectado, já fiz meu cadastro, já vai entrar na minha página aqui, ó, já entrou na minha página. Aí aqui foi uma atividade que eu criei, você pode adicionar, ó, novo grid aqui. Aí eu criei uma atividade, o que você espera da disciplina? Foi no Sejam Bem-vindos, eu tinha criado 2. Aí aqui, por exemplo, essa aluna, ela fez um pequeno vídeo, esse vídeo aqui fica disponível, eu pedi para eles interagirem.
pra perceber em mim mesmo. Albert saiu a tela, tem que voltar para Saiu? compartilhar. Alguém substituiu. Ah, deixa eu voltar lá então. Pessoal, não precisem ficar preocupados, a gente fez uma lista. Amanhã eu vou disponibilizar para vocês, Jeane, Valquíria, podem cobrar delas. Aí nós colocamos o programa e a função dele e o link de acesso, combinado? Então, não fiquem temerosos que a gente vai disponibilizar para vocês toda essa lista. Aí cada um escolhe o que é apropriado ou não para a sua prática. Halbert foi substituído de novo. Janaína, por gentileza, cuidado. Halbert tem que compartilhar a tela de novo. Tô fazendo a mudança aqui agora. Tá, voltou. Olha, teve uma outra atividade aqui que eu criei com eles, uma vinheta científica. Deixa eu ver se consegue aparecer aqui. Aparece o áudio para vocês aí, aparece? Hoje falaremos um pouco sobre a Sim. metodologia ativa nas escolas. Essa metodologia tenta colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem. O aluno que acessa o Google ou YouTube assiste a uma aula. Depois pode ler um conteúdo para se informar. O professor é o mediador desse processo. O docente em sala de aula busca unir... Bom, era só para mostrar, é uma atividade dinâmica que eu fiz com eles, para eles tentarem simular como se fosse um âncora de um jornal, e aí apresentar algum tipo de metodologia que eles viram no Brasil ou no mundo, então eles teriam que pesquisar. Esse aqui botou até uma vinheta, porque dá para fazer edição aqui dentro também. Robert, a Janaína substituiu de novo. Vou voltar lá na tela. Olha aí, pessoal, por isso que quando eu digo... Tela, Camila? Voltou. Não subestimem os alunos de vocês, eles fazem isso aqui, dão um show de edição. Olha aí, ó. O áudio não sai, não, Robert, está cortando. Não, né? Mas, enfim, a ideia é justamente essa, mostrar, né? Lá na plataforma eu disponibilizei para eles o... Deixa eu parar aqui a apresentação. Lá na plataforma eu disponibilizei para eles a vinheta do jornal, então eu disponibilizei um link do YouTube. Aí ensinei para eles como é que eles poderiam fazer a edição. É bem simples lá, na hora que você abre tem a parte lá de você fazer a edição desse vídeo. Infelizmente o tempo aí já está bem corrido, não dá para a gente ensinar o passo a passo. A intenção é mostrar como essas ferramentas foram utilizadas. Eu acho que não tem nem tempo para eu falar como foi que eu usei elas em uma dinâmica de aula gamificada, mas... Aí, ó, fica a dica para vocês quiserem entender como é que é essa aula gamificada, no estilo de jogo, um próximo momento, né, Albert? Tudo bem, então. Ó, pessoal, aqui é um outro exemplo, que é o Padlet. A gente não vai fazer pelo tempo. Eu só vou mostrar para vocês o que é, né? Vocês podem criar, ó, tem a galeria, vocês criam o design, tem o mural da ideia conectada. Deixa eu voltar aqui. Então, tem várias dicas. Então, ó, o grupo da história pode pegar o mapa e dentro de cada mapa o aluno pode ir colocando as características. Tem a linha do tempo, tem o mapa conceitual, olha. Tem várias estratégias da linha do tempo aqui, tem colunas. Você quiser que o aluno faça um resumo, tem a lista, grade. Então, tem vários modelos que vocês podem fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês ontem, do grupo que eu fiz da educação infantil. Olha aqui, ó. Aí você compartilha o link, o aluno clica em mais e escreve. Aqui é para vocês só sentirem o clima de como que é esse mural, e cada um, ó, escreve,
interage, pode colocar foto. Então, ele é maravilhoso para poder um dia também de socialização, né? Então, aqui foi o feedback ontem do grupo da educação infantil e anos iniciais, né? Então, é uma das ferramentas que vocês podem interagir com Camila, os alunos. Oi. na minha turma, gente, eu criei um mural de recados para eles colocarem quais eram as dificuldades dele dentro de sala de aula. Então, dentro daquelas dificuldades, eu ia trabalhando, conversava com eles, como é que a gente podia resolver aquela situação. E aí foi bem interessante, porque é um espaço que eles realmente trocaram. Então, tinha um aluno que estava com dificuldade de acesso, aí o outro falava, pode vir aqui em casa, mas vem de máscara. Então, ficou bem legal a interação, para usar a internet da casa dele. Tem uma opção, uma última opção aqui para mostrar para vocês, que é o slide animado, chamado de slideshow. Aqui é um exemplo que foi feito ontem como forma de convite, né? Então, vocês podem tanto criar aulinhas ou pedir para os próprios alunos estarem construindo. Deixa eu ver aqui se vai abrir. Aqui, tá carregando. Então, ele é chamado de slideshow, vocês podem estar criando o avatar, o texto, e o mais legal, a arte está pronta. Então, você só vai lá, coloca o texto. Então, os efeitos estão prontos, a estrutura está pronta, você só vai colocar o texto. Então, vou botar aqui como exemplo, deixa eu aumentar aqui. Olha, um vídeo bem curtinho que foi construído ontem. Deixa eu dar play aqui. Parece que travou, né? Travou a imagem. Agora passou. Olha aí, vocês podem fazer, ó, como uma forma de chamar para volta às aulas. Então, ele é bem interativo por isso, vocês podem estar criando ou colocar os alunos para criar, né? Fica como sugestão. Como a gente Camila, já está... eu vou mostrar aqui rapidinho, sei que o tempo já está, só para eles verem como é que dá para trabalhar tudo isso, todos esses programas. Deixa eu ver esse aqui. Todos esses programas aí numa atividade interativa. Pessoal, eu gamificação, eu uso regras do jogo, estratégia de jogo para trabalhar. Então, os meus alunos se transformaram em avatares. Aí eu criei desafios, jornadas para eles, então toda jornada eles tinham uma atividade para fazer, e na aula a gente vinha só para discutir, no momento real, né, que é o momento remoto, que era a aula online lá que estava eu, presente e os alunos, a gente discutia essas atividades. Aí eles tinham aqui um ranking de pontuação, quem ficava em primeiro, aí também tinha essa lista que estava acesso a todos eles, ok? Eles só tinham acesso para comentar. Aí criei aqui uma lista de poderes, recompensa, ganho de moedas, punições, ficou bem legal. Então era só isso, de forma bem rápida. Fica por um outro momento. Camila? Oi, num outro momento também a gente ia apresentar o Google Class como forma de organizador, mas aí não vai dar tempo, então a gente vai voltar aqui para as nossas considerações, senão a gente vai dar de madrugada, né, Robert? Já 9h35. Mas são muitas ferramentas, gente. Como vocês viram naquela tabela que a gente vai disponibilizar para Gisele disponibiliza para vocês, não é isso, Camila? Isso. Aí aqui só para a gente finalizar, né, algumas palavras que vocês inclusive já mencionaram,
né, que é a importância da comunicação, de saber do meu aluno, quem tem acesso, quem não tem, ter todo esse é um momento realmente de grande comunicação, né? Então, as ferramentas tecnológicas, ela vem como aliada. É muito importante os professores entenderem que a tecnologia, ela não vem nos substituir, né? Ela vem agregar a nossa prática. Ela sozinha, ela não é didática. Então, é muito importante os professores entenderem que tudo que nós apresentamos aqui, e outras mais que tem na nossa lista, ela sozinha não é didática, né? Vocês é que vão transformar ela realmente num processo didático. Então, fica a empatia, tá? Colocar no outro. Eu vou julgar meu professor, o outro está usando o YouTuber, está postando, o outro está no WhatsApp, o outro está no Instagram. Então, não, vamos realmente colaborar um com o outro, ajudar nas gravações, de ter ideias, responsabilidade, né, nesse momento. É um momento de colaboração, né? E resiliência, né? Muita resiliência para podermos enfrentar toda essa transição. Então, né, a tecnologia, ela não é sinônimo de aprendizagem ativa e significativo. Então, não se iluda que, por que eu estou usando tecnologia, agora eu vou ter aprendizagem ativa. Não. Você tem que ter todo um planejamento, todos uns passos, uma estratégia, até mesmo porque se a gente não tomar cuidado, a gente só vai trocar o quadro do espaço físico por uma tela de computador, né? Então, pensem nisso, vocês não vão só substituir as ferramentas e continuar no tradicionalismo, tá? Então, é muito importante vocês pensarem nisso. Ainda estamos no cenário incerto, abre hoje, fecha, usa isso, usa aquilo, né? Então, ainda estamos nessa estabilidade. O planejamento é essencial, ele é a base para uma qualidade de uma boa educação remota. Tem usabilidade, então é muito importante vocês estarem testando antes de mandar qualquer coisa para os alunos. Testem mandando para um tio, um colega, ou os próprios filhos de vocês, né? Então, crie o link, peça para ele abrir, ver o que ele gostou, deu certo, não deu. Então, experimentem e testem antes de compartilhar para os alunos de vocês. É muito importante. E isso vai levar à prática das aulas de vocês e a qualidade a cada dia. Conhecer as ferramentas e possibilidades antes de julgar é muito importante. Então, em vez de dizer eu não sei, eu não consigo, vocês vão dizer eu vou tentar e conseguir, né? Então, é muito importante vocês transformar o discurso de vocês em positividade. Entender o cenário como forma de reaprender e ressignificação, né? Então, a gente vai poder realmente gerenciar essa crise. E eu encerro com uma frase de Albert Einstein que diz o seguinte: quando vocês pensarem em desistir, lembrem-se disso. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa, né? Então, agradecemos a presença e a atenção de todos. Não conseguimos, né, Albert, compartilhar tudo, né, mas esperamos que deixamos a sementinha da curiosidade para vocês poderem aprofundar e navegar nesse universo de plataformas. E ficamos aqui à disposição para qualquer dúvida ou curiosidade que vocês possam ter nesse mundo de aulas remotas, né? Então, nosso agradecimento também ao convite da equipe pedagógica, da Secretaria de Educação, para poder realmente estar aqui hoje dividindo esse workshop com vocês, tá? Então, meu obrigado e boa noite a todos. Eu também agradeço o convite em participar desse momento aqui, tá contribuindo e aprendendo também com vocês, afinal de contas, somos eternos aprendizes, aqui não é um curso de formação continuada, é um curso de formação contínua, é porque, enquanto professores, a gente está aprendendo eternamente. Muito obrigado, parabéns aí para a Secretaria de Educação pela iniciativa de estar promovendo esse tipo de curso para vocês, até mesmo para estar enfrentando esse novo. E lembrando que a tecnologia, como alguns colegas até colocaram na própria universidade, que estavam com medo da tecnologia substituir o trabalho do professor. Só queria falar para vocês que a tecnologia ela não funciona sozinha. Ela precisa de alguém ali para gerenciar.
e também é um momento da gente aprender com os nossos próprios alunos, enxergar a educação, o processo de ensino e aprendizagem de forma mais horizontal, em que esses alunos estão inseridos aí dentro dessa cultura já, que a gente está começando aí a entrar agora, e eles já estão habituados, realmente para a gente ir aprendendo com eles, escutar mais eles também, até mesmo dentro do nosso planejamento. Assim as aulas passam a se tornar mais interativas, porque você está perguntando para o seu aluno como ele gostaria de aprender. E lembrando, só para encerrar, eu sempre falo para os meus alunos que eu dou aula de metodologia do ensino de ciências, não é a metodologia não são os alunos que têm que se adaptar à metodologia do professor, é a metodologia do professor que tem que se adaptar aos alunos. Por isso que a gente fala muito de metodologias ativas, porque cada aluno vai aprender de uma forma diferente. E é isso, muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que ficaram conosco até este presente momento, agradecer a Camila e ao Halbert pela excelente explanação, né, do trabalho. Temos muitas novidades, né, sabemos que o desafio é grande para todos nós, mas estamos aqui, né, para dar esse suporte, para dar esse apoio a todos os profissionais da educação e de modo especial, aos nossos professores. Eu creio que as contribuições, né, de tudo que foi trabalhado aqui, o conteúdo, né, exposto, as metodologias, as sugestões, tudo isso irá contribuir para a nossa prática pedagógica, né, tanto para esse momento emergencial, como para o futuro, porque a tecnologia digital, né, é uma prática que tem que ser colocada no nosso planejamento, porque a gente vive hoje essa cultura digital. A própria BNCC, ela já contempla isso. Então, nós só temos a agradecer, né, em nome da Secretaria de Educação e de toda a equipe pedagógica, nós agradecemos aos nossos professores por terem atendido o nosso convite, por ter participado. E a vocês, Camila, Halbert, né, o nosso muito obrigada. Nós que agradecemos, professor. Estamos à disposição aí para qualquer coisa. Certo. Boa noite. Eu também gostaria de agradecer, parabenizar primeiramente Camila, Rabas, pela brilhante trabalho de vocês aí, foi show essa noite, viu? Parabenizar a equipe pedagógica, secretária de Educação, e nos proporcionaram tudo isso, né? Valquíria, especialmente, né, que está à frente aí desse contato. Muito bom, viu, Valquíria? Parabéns. Giane, pela condução dos trabalhos. Minhas colegas, a Lucimar, Ruth, a Luciná também, que está, né, compondo a nossa equipe da Educação Especial.